Descobri um tumor. E agora, o que é que eu faço? Essa é uma das maiores dúvidas dos pacientes e eu tenho certeza que se você passou por isso, você com certeza jogou no Google para tentar encontrar uma resposta. E a gente vai te dar essa resposta aqui, eu te garanto. E no fim, eu vou te falar uma coisa surpreendente que todo mundo acha que tem que fazer, mas nem sempre é a melhor conduta. A descoberta de um tumor é extremamente desafiadora, mas antes da gente continuar, meu nome é Bernardo Crisóstomo, sou ortopedista oncológico. Prazer falar contigo. Sou especialista em tumores ósseos e tumores de partes moles. E por favor, deixa seu like, toca o sininho e se inscreve no canal para chegar mais conteúdo para você e para ajudar outras pessoas também a se beneficiarem dessas informações. A descoberta de um tumor é desafiadora, é verdade. Só que ela normalmente está carregada de um contexto de muita preocupação da família também. Então tudo isso traz uma carga que, poxa, eu sinto muito por todos os pacientes que têm que passar por isso. Mas tenha certeza, isso não é um fardo. Você sabia que a grande maioria dos tumores são do bem? São benignos? Primeiro vamos à palavra tumor. Procura aí no Google também. A palavra tumor, ela vem de tumoração. Ela vem de uma massa, um caroço, um nódulo em crescimento. Inclusive, muitas vezes, o paciente prefere que a gente trate o tumor como nódulo. Não está errado. Conceitualmente, alguns lugares colocam o tumor como mais de 3 centímetros, um caroço com mais de 3 centímetros, mas não vem muito ao caso. O fato é que o tumor é uma proliferação, células que começam a surgir em um lugar e fazem aquele lugar ficar bojudinho, vamos falar assim. Isso pode ser perceptível, mas pode estar bem profundo, como dentro do osso, e nem sempre é perceptível. Por isso que essa descoberta nem sempre é visível. Eu costumo falar para os meus pacientes, muitos tumores se comportam que nem uma mancha. Só que a diferença é que uma mancha de pele, você vê ela todo dia no espelho. Você consegue entender se ela está aumentando, se ela está crescendo, se ela mudou. O tumor nos membros não. Você nem sempre vai conseguir ter esse parâmetro sem um acompanhamento. Então vamos lá. Quando você descobre um tumor, a primeira pergunta que fica é: quem é esse tumor? Qual que é o nome desse tumor? Então a primeira coisa que você deve fazer é ser examinado por um ortopedista oncológico. Para quê? Para ele conseguir pegar alguns critérios que você talvez não saiba. Só olhando o tumor, vendo momentos diferentes, a gente consegue dizer se ele tem uma maior chance ou não de ser um tumor benigno. Se esse tumor ele tem uma consistência mole, que nem a ponta do nariz, ou dura. Se você consegue mover ele, ou ele é bem duro, parecendo que veio do osso. Se quando o paciente contrai o músculo, ele também fica duro. Se a gente faz um teste da transluminescência e ele se mostra positivo, olha quanta informação só tocando o paciente. A partir daí, a gente vai escolher um exame complementar que vai ajudar a gente. Então essa é a primeira informação que você tem que saber. E esse exame não é a ressonância magnética. Esse exame, na maioria das vezes, é uma radiografia simples, nua e crua, que você consegue fazer em qualquer cidade. Por exemplo, a gente atendeu um paciente do interior da Bahia, que ele veio de Bom Jesus da Lapa, mais de 800 quilômetros de distância, na região de Santa Maria da Vitória, Barreiras e Botirama. E esse paciente ele veio só com a radiografia. Muito preocupado, mas acredite, só esse exame bastou para a nossa investigação. A radiografia é tipo um Sherlock Holmes, aquele investigador. A gente consegue ver em cada detalhe dela informações que denotam se é um tumor de origem cartilaginosa, se é de origem fibrosa, se é um tumor agressivo ou não é agressivo. Ela me diz muito. E mais importante, os principais tumores, como osteocondroma, cisto ósseo simples, eles podem ser diagnosticados apenas com a radiografia. Imagina? Poxa, imagina você que não tem um convênio, você gastou mundos e fundos para fazer exames complexos e só a radiografia resolvia o seu problema ou do seu filho. Então esse é o primeiro passo. A partir daí, aí sim a gente pode lançar mão de exames mais complexos quando for indicado. E um dos exames que eu vou falar aqui é a famosa ressonância magnética. A ressonância magnética, ela dá várias informações, inclusive informações de planejamento cirúrgico, mas o que você vai cair para trás. Segura. Eu não estou brincando. É a necessidade da biópsia. Vocês não sabem a quantidade de paciente que fala com a minha equipe e fala assim: quanto que é que o doutor cobra para fazer uma biópsia? Calma. Mês passado, 2 meses, a gente teve 10 pacientes que vieram com indicação de biópsia e a gente desindicou. Não sei nem se essa palavra existe. Porque os outros exames, a outra investigação definiu o diagnóstico. E em alguns casos não foram precisos nem cirurgia. Imagina, nem a biópsia fez. Mas, quando a gente faz o arsenal investigatório e descobre qual é o tumor, isso acontece em 85% dos casos, principalmente pacientes com mais de 40 anos, tudo bem.
Quando a gente não descobre, aí sim a gente tem que lançar mão de uma biópsia. Eu vou mostrar para vocês como é que são as duas agulhas que a gente usa. Vamos lá! Inclusive, a equipe de gravação falou assim, agulhinha pequenininha, olha o tamanho dessa agulha. Mas brincadeiras à parte, gente, o importante não é o tamanho da agulha, é o calibre dela, a gente chama de gauge. Essa aqui é uma agulha de biópsia óssea. Ela tem alguns detalhes que eu já falei em outro vídeo e peço que vocês vejam o nosso vídeo de biópsia. Ela é capaz de trazer um fragmento e normalmente a gente faz isso de forma anestesiada e o paciente não sente nada, vai de alta no mesmo dia para casa. Essa outra agulha aqui é uma agulha de biópsia de tumores de partes moles, ou seja, aquele tumor que está fora do osso. Isso aqui pode ser feito com uma sedação e uma anestesia muito mais simples. Ela tecnicamente é mais difícil de fazer e deve ser feita a biópsia guiada por métodos que deem certeza pra gente. Feito a biópsia, aí a gente tem o diagnóstico definitivo. Mas perceba o que eu falei, biópsia nem sempre, em uma minoria dos casos, às vezes, é necessário. Essa informação tem que ser compartilhada. Feito o diagnóstico, aí sim a gente tem um pool de formas de tratar um tumor. Cirurgia? Acredite, é uma exceção a gente tratar os tumores em geral com cirurgia, porque a maioria são benignos. Então a forma mais comum é o chamado Active Surveillance, que é um termo em inglês que significa acompanhamento ativo. Não confunda com não fazer nada. Acompanhamento ativo é seguir o paciente de perto, vendo todos os anseios e riscos daquele tumor crescer, mudar de características e a gente tem que mudar a conduta. Não tem receita de bolo. Tem pacientes que eu faço acompanhamento trimestral, bimensal, a cada 4 meses, semestralmente ou uma vez por ano, quando a gente já está acompanhando há mais tempo. Outras formas são indicações de cirurgia, mas não vou falar delas agora. Eu quero que você entenda uma terceira alternativa. A terceira alternativa é a gente fazer uma medida não cirúrgica, como o uso de medicação, é o caso do uso do denosumab, fazer quimioterapia em casos de osteosarcoma. Se você opera um osteosarcoma antes de fazer o tratamento quimioterápico, estamos fadados ao erro. Então existem muitas outras alternativas e o que eu quero te pedir em primeiro lugar é calma. Eu sei que essa notícia é muito ruim, é desafiadora, eu sinto muito que você passe por uma situação assim, mas tenha calma e primeiro passe por uma avaliação correta com especialistas. Pode fazer total diferença e mais do que isso, te acalmar para tomar os próximos passos sem erro e da forma mais ágil possível. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai tentar ajudar você já por aqui. E assim como no meu consultório, vai ser um prazer te ajudar.